O Evangelho deste domingo nos fala da apresentação de Nosso Senhor ao templo como primogênito. Lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 21, que Maria e José levaram Jesus, menino, ao templo, para cumprir a lei do Senhor que prescrevia que todo primogênito de sexo masculino fosse consagrado ao Senhor. Os povos que viviam ao redor de Israel costumavam sacrificar os primogênitos aos próprios deuses, enquanto, como sabemos, o nosso Senhor veio não para pedir sacrifícios, mas para que tenhamos vida e vida plena. Para o povo de Israel, consagrar o primogênito ao Senhor significava, pelo contrário, reconhecer que a vida é dom de Deus e que só em Deus encontra a sua plenitude. Não é por acaso que este trecho se lê na festa da apresentação, caracterizada pela bênção das velas e pela festa também da vida consagrada na igreja. Os religiosos e as religiosas louvam neste dia o Senhor pelo seu chamado, reconhecendo a graça da própria eleição. Consagrar a própria vida a Deus, de fato, não é primeiramente um sacrifício, mas a resposta generosa ao dom de Deus, que nos chamou com amor, para que a nossa vida também seja um dom de amor para os irmãos. Claro que isto, de alguma forma, vale para todos os batizados, porque, pelo batismo, somos consagrados ao Senhor e nos tornamos em Cristo filhos primogênitos, únicos filhos no Filho. Vemos então alguma característica deste passo evidenciado no Evangelho. No trecho, lemos que antes da apresentação Jesus foi levado para a circuncisão. Isso acontecia no 8º dia. E nestes dias os pais deram o nome de Jesus, assim como tinha sido chamado pelo anjo antes de ser concebido. Depois, ao 40º dia, como lemos, quando se completaram os dias para a purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. É muito forte esta graça. Cada um de nós, como Jesus e com Jesus em Cristo, recebeu o nome, e o nosso nome revela a nossa missão. O nome de Jesus, Yeshua, significa Deus, Yahvé, salva. É o Salvador, pois, como disse o anjo, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Apresentar-se ao templo significa então consagrar a missão recebida, reconhecer que, sem o Senhor, nada podemos fazer. Que Ele é a fonte da vida e que o sentido e a plenitude da nossa vida consiste em planificar a nossa vida em Deus. É interessante o contínuo voltar da palavra completar, unida à palavra para cumprir a lei do Senhor. Sim, precisamos descobrir que na lei do Senhor está a plenitude, a plena realização do nosso tempo e do sentido da nossa existência. Nestes dias, dialogando com o frei franciscano, Padre Guglielmo, que conviveu com Padre Pio, e que hoje tem mais de 90 anos, e que me considera um seu irmão espiritual, me dizia que sempre ora assim: Senhor, você me deu a vida, eu quero vivê-la para cumprir sempre a tua vontade. Sim, a nossa vida tem um fim, mas sobretudo tem um cumprimento, uma finalidade, uma realização. E quando realizamos a nossa missão, compreendo a vontade de Deus, a sua palavra. A nossa vida se fixa na eternidade, encontra a plenitude, pois, como está escrito, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu começa assim, aqui, quando nós tornamos presentes a nossa vida à sua presença. Quando vivemos nele e permitimos que ele viva em nós. Apresentar-se ao Senhor significa estar presentes a ele e torná-lo presente em nós. Isto é o significado do nome cristão recebido pelo batismo, confirmado e consagrado na missão específica que Deus nos confia. Lembro de outro querido irmão capuchinho da minha terra, da Sardenha, cheio de vida, de alegria,
que morreu com quase 100 anos e que em conceito de santidade na nossa cidade, Frei Lourenço. Um dia lhe disse: Frei Lourenço, qual é o segredo da sua vida? Porque todos o procuram. Como o Senhor ora? E ele então me levou numa gruta cavada por ele no quintal do convento. Havia um banquinho simples, um crucifixo bem rústico na parede e me disse: eu fico aqui, na sua presença, no silêncio. E meu coração só repete lentamente: meu Senhor e meu Deus, em mim tu estás e em ti estou eu. Como seria bonito nesta festa da apresentação poder buscar esta graça, viver a vida presente, a sua presença. Ele está em nós e nós estamos nele. Ou como dizia outro meu irmão, sacerdote Padre Marno, o Espírito nos foi dado pelo batismo, mas será que nós nos damos ao Espírito Santo de verdade? Vemos também que José e Maria ofertaram apenas 2 pombinhos para o Senhor. Era a oferta dos pobres. Isso significa que somos chamados a dar da nossa pobreza. Eles dão o seu tudo e ofertam o primogênito, a primícia do próprio casamento e da própria vida. Não importa quanto temos, mas que possamos dar o nosso pouco, o nosso tudo. Dar generosamente, dar sem presunção, dar humildemente. Com Deus não deu nada, que não deu tudo. Não importa o quanto damos, mas o como damos, com quanto amor damos, e se nos damos no dia a dia, conscientes que se fazemos o possível, Ele fará o impossível. E Ele, que faz tudo em nós. Só isso fica da nossa vida, não quanto teremos feito, mas quanto Ele terá feito em nós. Enfim, uma última consideração não menos importante. Há um aparente contraste no Evangelho, onde a alegria de Simão e Ana, ao júbilo desses idosos que esperavam na vida toda a revelação do Senhor, segue a profecia do coração traspassado de Maria por uma espada. E lemos que assim serão revelados os pensamentos escondidos de muitos corações. Também na primeira leitura de Malaquias, a chegada do Messias no templo, do anjo da aliança, tão esperado, é sinal de contradição. De um lado, alegria e manifestação da glória do Senhor. E do outro lado se fala de purificação, de fogo que refina e julga. O que isso quer dizer? Que de fato, consagrar-se ao Senhor implica cortes. Acolher o Cristo significa cortar com o medo de perder a vida, e significa cortar com o mundo. Não podemos servir a 2 senhores, dirá Jesus no Evangelho. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Entregar-se a Deus de verdade implica violência de quem quer tomar posse do reino dos céus. É disto que se fala no livro do Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 30, versículo 6, e também no profeta Ezequiel. É disto que nos fala o próprio Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 2, quando fala da circuncisão do coração, que é sinônimo de arrependimento e conversão. Interessante que na primeira pregação de Pedro, relatada nos Atos, os presentes sentiram o coração traspassado pela espada da palavra, como nos diz a Escritura. Esse processo é ao mesmo tempo repleto de alegria, por um lado, e dolorido por outro. A alegria da Boa Nova nos leva a renunciar a quanto contamina ou prejudica a nossa alma. Sempre digo, o Cristo ou lixo. Que o Senhor nos dê nesse domingo a alegria de deixar entrar em nossa alma, em nossa vida, em nossa família, em nosso trabalho, a luz de Cristo, que afasta toda a treva, a sua alegria, que nos leva a renunciar a todos os falsos prazeres, a sua plenitude, que nos leva a fugir de toda compensação mentirosa, de toda sugestão do pai da mentira. Aquele que veio para roubar, destruir e matar. Entreguemos ao Senhor com alegria a nossa vida,
Apresentemo-nos a Ele e apresentemos Ele na nossa vida, para todos aqueles que encontramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Com Cristo, entregamos com alegria e gratidão a nossa vida àquele que se deu tudo por nós e que se dá inteiramente por nós em cada migalha, toda vez que celebramos o santo sacrifício do altar, a Eucaristia. Um bom domingo para todos.